E Que da hora. tu teve muita represália lá nos Estados Unidos, cara? Os caras tentaram te pegar? Sim, na realidade tinha reportagem que saiu 2 semanas atrás. Não sei se vocês leram. Tinha muitas coisas que foi revelado, mas era que o CIA estava planejando como pode assassinar ou pegar Julian Assange e deixar ele refém e levar ele para os Estados Unidos. Que é o mas cara do também, Wikileaks, né? sim, eles queriam matar ele. E essa reportagem também mostrou que naquela época eu tinha uma colega, Laura Poitras, que está uma jornalista trabalhando comigo, era o diretor do filme Citizen4, que foi sobre nosso trabalho, que ganhou o Oscar. E o CIA estava tentando... Na verdade, ele tem um Oscar também. Esqueci disso. Reclassificar essa e Joe Rogan, mais E importante Joe ainda. Rogan, sim. Então, a CIA estava tentando planejar como podemos chamar eles alguma coisa que não é jornalista, que é o broker da informação para espionar contra nós. E o que aconteceu é que meu plano era para voltar para o Brasil, eu queria viajar para Nova York para fazer muita mídia, para explicar o que estamos fazendo, por que é tão importante. E no último minuto, meus advogados, que eram bem próximos ao governo Obama, disse que você não pode voltar para os Estados Unidos. Se você voltar para os Estados Unidos, tem uma possibilidade muito grande que você vai ficar preso. Caralho. Eles querem te prender. Eles estão olhando para você como um perigo. Então, eu voltei para o Brasil, para o Dubai. Eu fiquei aqui nesse país e não saí do país 11 meses por causa dessa ameaça que o governo dos Estados Unidos estava fazendo publicamente e também com meus advogados, que tem chance grande que Glenn vai ser preso se ele sai do Brasil. Eu saí só quando ganhamos o Pulitzer e pouco e apostamos que o governo dos Estados Unidos não queria prender a gente. Seria politicamente muito custoso prender um jornalista exatamente. ganhador de um Pulitzer. Porque o governo dos Estados E Unidos prender ama... pelo motivo que Do ele Pulitzer. ganhou. Por causa da exato. reportagem. É porque o governo dos Estados Unidos ama acusar todo mundo. A China está atacando o jornalismo. A Rússia não respeita o jornalismo e vamos ficar na prisão com o nosso Pulitzer. Na prisão vai parecer muito verdade. ruim para os Estados Unidos. É só por causa disso voltamos. Entendeu. Que loucura isso, cara. Essa fase da sua cabeça, mano. Teve algum momento que tu ficou com medo dessa loucura toda? O minuto quando eu tinha muito medo, não muito medo, mas quando eu entendi que não era um jogo, é que, não sei se você lembra, mas meu marido, David Miranda, que agora é deputado federal, mas naquela época ele estava trabalhando comigo com o meu jornalismo. Quando não consegui sair do Brasil, minha colega estava trabalhando em Alemanha, Laura Poitras, em Berlim. E foi uma parte do arquivo que Snowden deu a gente que foi corrupto, que não conseguimos ter acesso. E ela conseguiu consertar, porque era brilhante. Mas ela não confia em ninguém para ir lá, para pegar, exceto o David. Eu não consegui sair. Então, David viajou para a Alemanha, pegou a parte do arquivo que foi corrupto, e quando ele estava voltando para o Brasil, ele foi de Berlim para Londres. E na Londres, no aeroporto do Heathrow, ele foi detido 11 horas, sob a lei do antiterrorismo, sendo ameaçado o tempo todo que vamos te processar porque você está carregando documentos segredos, não só o governo americano, mas também o governo britânico. E quase não permitiu ele para sair. Queria botar ele na prisão. Não sabia que isso tinha acontecido. Foi manchete. Foi notícias muito grande, mas foi só uma semana, foi 8 anos atrás. Então, muitas pessoas esqueceram isso. E só porque o governo brasileiro fez um escândalo enorme diplomático. Entendeu? Permitiu o David para sair, mas ele estava ameaçando para processar David há 3, 4 anos por causa disso. Finalmente ele ganhou. Mas foi isso quando eu entendi. Isso não é um brincadeira. Quando você está sobre a mira de alguém muito desafiando os poderoso. governos mais poderosos, que é poder? O poder é que alguém tem a capacidade de te punir se você faz alguma coisa contra elas. Foi divertido até naquele minuto. Mas, Que loucura, cara. Mas pra mim você tem uma história de vida muito foda. Mas quando que foi o momento que a poeira baixou pra você? Você criou o Intercept nessa época, o gringo?
O que aconteceu é que, obviamente, com essa reportagem que nós tínhamos muito poder no mundo jornalístico. E depois de 4 meses, estava enfrentando... Não quero falar problemas com The Guardian. Estava no Guardian naquela época. Mas, às vezes, eles não estavam me permitindo de fazer tudo que eu queria fazer. Tá. Então, eu saí do Guardian, eu criei o The Intercept, eu consegui pegar o financiamento com Pierre Omidyar, que fundou o eBay, que é um bilionário, que apoiava muito nossa reportagem naquela época. E usamos essa posição que tínhamos naquela época para pegar esse financiamento e criar um The Intercept. E a ideia era ser um jornalismo livre, imparcial. E como que foi? Agressivo. Adversário. Porque quando você é um jornal, que é uma parte da empresa grande, você não quer provocar uma briga com o governo. Porque você tem muito interesse que pode ser vulnerável para esse tipo de briga. Você quer ter acesso aos governantes, você quer ter acesso às grandes notícias, aos furos. Parceiro do governo, entendeu? Por exemplo, o Globo aqui sempre é parceiro do governo. Sempre está trabalhando com o governo. Não mais. Agora não. Antes e depois vai voltar para essa. Por causa disso, eu odeio o Bolsonaro. Sim. Porque perder só por causa disso. Mas, geralmente, a história do Globo aqui é durante o regime militar, durante o governo do PT, do Fernando Henrique Cardoso, tudo isso era parceiro do governo. E o jornalismo não deveria ser parceiro, deveria ser inimigo dos poderosos. Deveríamos investigar, criticar, revelar, divulgar, tudo isso. Porque se o jornalismo é bem feito, querendo ou não, ele vai chegar numa história que afeta os interesses de alguém que é poderoso. Exatamente. Afetar os poderosos é algo intrínseco ao trabalho do jornalismo de verdade. Mas é uma coisa que a gente perdeu muito tempo, né? No Brasil. Acho que nos Estados Unidos talvez ainda tenha um resquício disso. Eu não sei, você pode dizer mais do que eu, porque eu não sou de lá e tal. Mas no Brasil, a gente, não existe. Parece que é tudo chapa branca. Não tinha essa cultura. Quando eu comecei fazer a reportagem do Vaza Jato, que para mim foi um pouco parecido do que o caso do Snowden, vazando muitos documentos segredos, onde a fonte conseguiu pegar os documentos cometendo crimes, podemos falar, ou violando a lei, tudo isso, muito parecido. Eu estava tentando falar, olha, porque aqui muitos jornalistas brasileiros estavam falando, meu Deus, como vocês podem usar documentos roubados, como você pode trabalhar com uma fonte que cometeu um crime. E estava falando, isso é jornalismo, olha para o jornalismo mais importante no mundo, por exemplo, o país do Pentágono, em 1971, que mostrou que o governo dos Estados Unidos estava mentindo durante anos sobre a guerra do Vietnã. Como o New York Times conseguiu pegar esses documentos mostrando as mentiras? Porque tinha uma fonte dentro do governo que roubou o arquivo e copiou e deu para o New York Times. Isso é jornalismo. E jornalismo não é falando que o governo manda que você fala. Com certeza. É isso que queria fazer com o Intercept Brasil. Tudo isso é criar essa cultura onde jornalismo é sobre isso. Não, isso é muito importante, cara. É muito importante mesmo. Que bom que você já está colocando força nesse